Fala galera, então vamos aprender a fazer esse jogo de tira ao alvo aqui, ó. Tem um contador de tempo, tem os pontos, tem as animações e quando a gente mata todos os pontos, quando a gente mata todos os alvos, ele gera 10 alvos. Se acabou o tempo, ele para, mostra a pontuação que a gente fez e mostra a mensagem e aperte o R para reiniciar. Se você apertar o R, então a gente volta a jogar com tempo de 60, né? É lógico que vocês vão colocar o tempo que vocês quiserem aí para estar jogando, mas é um joguinho bem simples que a gente vai fazer, que mexe com colisões aí, algumas classes, que vai ser bastante legal. Então vamos embora pro vídeo aí. Fala galera, beleza? A gente vai começar uma playlist aqui nova, onde a gente vai começar a fazer jogos fáceis para a gente treinar a programação Python, tá? Com Pygame. Eu já tenho uma playlist aqui no canal ensinando o basicão de Pygame, né? Ensinando como funciona para fazer uma tela. Cada parâmetro desse daqui eu passei linha por linha explicando cada linha de código dessa daqui, o que que ela faz, né? Como movimentar objetos, como pular, como desenhar, como usar sprites, como usar classe, tem tudo no canal aí, tá? Então, o que que eu vou fazer? Essa playlist, então, a gente só vai fazer o jogo. Eu não vou estar explicando nada, tá? Só vou fazer diretão. Beleza? O que que eu tenho aqui, então, no meu arquivo? Eu criei uma pasta chamada ppygame e dentro tenho dois arquivos. Eu abri no Visual Studio Code e eu tenho aqui um arquivo de configuração, onde eu defini a largura e a altura da tela, o FPS, o título e duas cores aqui, preto e cinza. No arquivo principal só criei uma tela aqui, tá? A largura e a altura, o título tá vindo aqui, criei um objeto chamado relógio, com a classe clock. Estou controlando, pintando a tela aqui de cinza, o FPS do jogo, através do relógio eu estou usando a função tick e o verificador de eventos aí. Tá? Então a única coisa que eu vou ter aqui é uma tela cinza com o título que eu coloquei lá. Beleza? Até aí sem novidade. Bom, então a gente vai fazer o que? Vai desenhar nossas sprites, né? E eu não vou desenhar bonitona não, porque é só pra gente treinar, tá? Então eu vou usar o programa Piskel aqui para estar desenhando as nossas sprites. Antes de desenhar, o que eu vou fazer? Dentro da pasta ppygame eu vou criar mais duas pastas. Então eu vou criar aqui uma nova pasta chamada img e uma nova pasta chamada sons, onde eu vou guardar os sons do jogo. Sons. Não sei se eu vou colocar som, mas eu vou colocar aqui, tá? Então eu tenho duas pastas aqui, ó. A pasta img, a pasta sons, o arquivo config e o arquivo principal. Beleza? Vou abrir o Piskel para a gente poder desenhar a sprite. Vou vir aqui em Resize no Piskel, ó. Eu não sei onde vocês vão desenhar aí, mas eu estou desenhando no Piskel, tá? Que eu já pedi para vocês baixar esse programa aqui que é para desenhar sprite. Eu vou desenhar aqui com a largura de 60, tá? 60 de largura, 60 de altura. Vou desenhar os alvos do jogo aqui, ok? Então vou pegar aqui do cantinho aqui na cor preta, vou desenhar aqui um círculo, beleza? Aqui dentro eu vou desenhar mais um círculo, ficou torto. Acho que aqui é o suficiente. Mais um círculo, opa. Pode ser de qualquer jeito aí, que é só pra gente treinar. E mais um círculo aqui que vai ser o alvo. Vou pegar o baldinho, vou pintar de vermelho aqui. Esse aqui, esse. E no meio vai ser branco. Beleza? Temos o meu alvo aqui. Vou pegar aqui, ó, exportar do tipo PNG, download. Vou lá no meu ambiente de trabalho, na pasta ppygame, dentro de imagens. Aí eu vou guardar aqui, ó, o alvo. Beleza? Guardei o alvo. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Porque agora eu vou desenhar a mira da arma. Tá? Então eu vou clicar aqui no segundo quadradinho, pegar o círculo preto e vou desenhar aqui a mira aqui. E aí vocês têm que desenhar aqui, no caso da mira, um quadradinho bem certinho, né? Então veja bem aqui, ó. Tem 3 quadradinhos para cima, 3 para baixo, 3 para o lado direito, 3 para o lado esquerdo. Então ela está centralizada certinho. Se vocês não estão conseguindo ver essa grade, é só vir aqui, ó, preferências, grade. Habilitar a grade aqui, ó, tá? E aqui você pode escolher a cor da grade, os espaços que ela tem e assim por diante.
beleza? Então eu tenho aqui a posição do meu alvo. Vou pegar o lápis novamente, vou pegar no centro aqui. Vou fazer uma linha. E uma linha mais ou menos aqui. Opa! Beleza? Mais ou menos aqui, eu desenhei meu alvo, vou pegar aqui e vou exportar. Exportar do tipo PNG, que é transparência, download. Na mesma pasta eu vou colocar aqui a mira. Muito bem, desenhar a mira. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Agora eu vou desenhar a explosão, tá? Porque quando a gente bater no alvo ele vai explodir. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó. Pegar a terceira linha. Com essa parte aqui, o nosso alvo é vermelho e branco, então eu vou pegar um vermelho aqui, ó, tá? A partir do centro, eu vou pegar esse negócio aqui, ó, que ele é um espelho, ele espelha. Então a partir do centro aqui, ó, mais ou menos, eu vou desenhar aqui, ó, um negócio pra cá, um pra cá, um pra cá, um pra cá. Vai ser a explosão aí, quando o alvo explodir. Beleza? Vou pegar o lápis aqui, fazer uma pintura vermelha aqui. Vai ser a explosão aqui do meu alvo, tá? Beleza, então o que eu vou fazer aqui para animar essa explosão? Então eu vou pegar aqui, ó, duplicar e duplicar. E duplicar mais uma vez. Vai ser 3 animações. Tá, só que a explosão começa do centro. Então aqui no primeiro eu vou pegar a borracha e vou apagar as bordas aqui, ó. Apagar todas as bordas. No primeiro aqui, ó, seleciona o primeiro, apaga todas as bordas aqui, ó. Aí vem no segundo, apaga um pouco das bordas. Apaga um pouco das bordas e apaga o centro aqui, ó. Pegar esse aqui, o terceiro, apaga o centro. Dá umas riscadas aí de qualquer jeito, apaga e um pouco das bordas. Pega o último e só apaga o centro. Tá? A nossa animação ficou aqui assim, ó. A explosão quando explodiu o alvo, beleza? Bom, muito bem, vai pegar aqui, ó, exportar do tipo PNG, colunas. 4 colunas e somente uma linha, tá? Então vai ser 4 imagens no eixo do X e de cima para baixo não vai ter nenhuma. Download, esse daqui é a explosão. Explosão. Salvar. Beleza? Não preciso mais disso, então dentro da pasta lá a gente vai ter, dentro da pasta imagem, a gente tem as 4 imagens do alvo, da explosão, que são 4 colunas e somente uma linha, e a mira. Muito bem. Então vamos lá, vamos criar então as classes que a gente precisa. A primeira classe que eu vou criar é o alvo, e o alvo é sempre o mais simples. E aí eu vou criar com classes aqui para a gente deixar tudo bem separado, tá? Só que o alvo eu não vou precisar fazer classe com alvo, porque o alvo vai ser um só e vai ser bem simples. Então eu vou definir aqui um espaço aqui para o alvo, tá? Então vou carregar a imagem do alvo. Então vou colocar aqui, ó, imagem do alvo. Vou carregar a imagem pygame.image.load. Vou carregar essa imagem e aí eu preciso passar a imagem do áudio. Dentro da pasta imagem está o alvo PNG. Botão direito, copia o caminho relativo e cola aqui, Ctrl V. Só arruma uma barrinha aqui. Beleza, eu já tenho o meu alvo e aqui eu vou escrever .convertAlpha, porque ele converte essa imagem para arquivo melhorado e
mantém a transparência da imagem com o alvo. Beleza? Tenho a imagem. E agora eu vou pegar o rect desse alvo. Então eu vou pegar aqui, ó. Na verdade eu não preciso do rect do alvo. Vou pegar o rect do alvo. Aquilo aqui, ó. Rect do alvo. Vai ser a imagem do alvo, ponto, get o rect. Ok? Beleza. Tem o rect do alvo. Agora o que eu preciso? Esse alvo, na onde for... Eu preciso colocar esse alvo na tela, né? Então eu já vou criar as funções aqui de desenho aqui, ó. Então essa parte aqui é de desenho. Desenhos. Então vou habilitar na tela. Tela.blit a imagem do alvo numa posição X e Y aqui qualquer. Vou colocar 100 e 100. Só pra gente ver o alvo aí aparecendo. Tá? Então o alvo tá aqui. Na verdade não é o alvo, né? Seria a mira. Mira PNG. Aqui, ó, mira. Tá? Carrega a mira em vez do alvo. Imagem da mira. Rect da mira. Imagem da mira. E aí eu vou habilitar na tela a imagem da mira. Beleza? Tem a minha mira aqui, ó. Só que a minha mira ela vai seguir a posição do mouse, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu sempre a todo momento eu vou pegar a posição do mouse. Então vou colocar aqui, ó. A posição do mouse vai vir da onde? De pygame.mouse.obtenha a posição. Ok? Isso aqui entrega uma tupla x e y, que é exatamente onde vai estar isso aqui, ó. Tá? Só que aí o que eu vou fazer? Assim que eu pegar a posição do mouse, eu vou passar para o centro da mira. Então vou colocar aqui, ó. Rect da mira ponto center. O centro dela vai receber a posição do mouse a todo momento. Ok? Só que aí eu preciso habilitar a mira na posição dela. Então ao invés de habilitar no canto 100 em X e em Y, eu habilito na própria rect da mira na posição central dela. Então coloco aqui, ó. Rect da mira ponto center, porque é uma tupla x e y. Olha lá, é uma tupla com valor x e y, então eu estou passando aqui para habilitar exatamente no centro da mira. Só que aí ela pega a partir do topo, ó. Rect da mira, então eu vou pegar pelo top left. Top left. O topo do lado esquerdo. Aí eu posiciono exatamente o meu mouse no centro da mira. Ok? Muito bem. Então o que eu fiz aqui? Eu peguei a minha mira. Ela tem um rect em volta dela. Eu peguei a posição do mouse e falei que a posição do mouse ia estar no centro do objeto. Bem aqui. E aí eu habilitei na tela a mira no próprio centro do objeto. Só que aí, quando eu peguei e passei a mira, sempre ele pega pelo topo do lado esquerdo, aqui, ó. Tá? Aí eu dei aquele offset lá que eu falei, olha, o rect, eu quero que blite no topo do lado esquerdo da mira. Para ficar mais fácil de entender, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. A posição do mouse eu vou passar para o topo do lado esquerdo. Top left. Então eu peguei a posição do mouse e eu tô passando a posição do mouse para o topo do lado esquerdo da mira. Tá? E aí eu habilito aqui, ó. O rect da mira no topo do lado esquerdo. Ou seja, o mouse está no topo do lado esquerdo da mira, ó. Ok? Então a posição do mouse agora eu vou passar para o centro desse rect, para o center. Então o meu mouse agora está no centro, ó. Tá? Muito bem. Para o meu mouse não ficar aparecendo, então eu vou deixar ele invisível. Então vou colocar aqui, ó, pygame.mouse.configure para mim a visibilidade, ó, set visible. E eu não quero que ele fique visível, então vou passar ele para falso. O meu mouse vai ficar invisível, mas eu sei que ele está no centro da mira, beleza? Muito bem.
Então agora eu vou criar uma classe aqui, ó, chamado alvos, alvos.py. Vou criar uma classe que vai criar alvos pra gente. Aí eu vou colocar aqui, ó, importar o Pygame, porque eu vou usar carregar imagens e algumas coisas. Vou criar uma classe chamada alvos. E essa classe vai herdar de uma classe chamada sprite, tá? Então dentro da pasta Pygame tem um arquivo que mexe com sprite. E lá dentro tem uma classe chamada sprite. Beleza? Vou criar uma função, que é o método construtor init. E esse método pertence à minha classe e eu vou passar o self aqui. Toda hora que eu criar um alvo, eu vou passar uma posição onde esse alvo vai ser criado, tá? E eu também vou passar um grupo onde esse alvo tem que estar. E aí eu vou colocar aqui, ó, do super, que é a classe sprite, está se referindo à classe sprite. Esse super aqui, o Python sabe que se refere à classe que a gente está herdando. Então do super eu vou chamar a função init dele, porque lá dentro tem uma função igual a nossa init. E aí ela pede que a gente passe um grupo onde a gente vai colocar essa própria sprite. E eu vou passar esse grupo aqui que eu vou passar para ela, ok? Vou passar o self.image. O self.image vai ser a imagem do alvo. Então eu vou pegar aqui, ó, pygame.image.load, vou carregar uma imagem e essa imagem é a imagem do alvo aqui, ó. Botão direito, copia o caminho relativo e cola aqui, Ctrl V. Arruma a barrinha, ponto convert alpha. Preciso pegar o rect, self.rect recebe. Então vou pegar do self.image. Do self.image eu vou fazer o que? Obter o rect. Assim que ele criar esse rect, eu vou falar que a posição central da imagem vai estar na posição que eu vou passar ali. Então eu vou ter que passar uma tupla x e y para essa posição aqui, ó. Ok? Toda vez que eu criar um alvo, eu passo uma posição. Aí eu carrego a imagem do alvo, guardo dentro dessa variável. Ok? Essa variável pertence à classe sprite, por isso que ela tem esse nome esquisito aqui, ó. Tem que ser esse nome porque essa variável vem da classe sprite que eu estou herdando. E aí eu carrego a imagem para dentro do image e eu obtenho o rect da própria imagem. Então eu estou obtendo do self.image, eu estou obtendo rect. E para esse rect, essa posição aqui, eu estou falando que a imagem, o centro dessa imagem vai estar na posição que eu estou passando aqui. Ok? Muito bem. Por enquanto é só. E aí eu vou fazer aqui no arquivo principal, então vou colocar aqui, ó, do arquivo de alvos, eu quero que importe a classe alvo. Ok? Então vou criar aqui o meu primeiro alvo aqui, ó. Essa aqui é a parte da mira. Então vou criar um alvo aqui, ó. Alvo 1 vai vir da classe de alvos. E eu preciso passar uma posição x e y. Então vou passar aqui, ó, sem x, sem y, e eu preciso passar um grupo onde eu vou guardar esse sprite. Então eu preciso criar um grupo. Então vou colocar aqui, ó, grupo de alvo. Vou criar um grupo pygame.sprite. Da pasta pygame do arquivo sprite tem uma classe chamada group, onde a gente pode guardar esses alvos lá dentro. E como ele pede um grupo aqui, eu passo o grupo de alvo. Então eu criei um grupo, na hora que eu crio a sprite eu já passo o grupo e a própria sprite já se enfia dentro desse grupo aqui, tá? Aqui, ó, ela já mesmo se enfia aqui dentro desse grupo, eu não preciso adicionar ela porque ela já se enfia lá dentro. Eu não consegui ver esse alvo, eu preciso desenhar todas as sprites que estão nesse grupo. Então eu vou colocar aqui, ó, do grupo de alvos eu vou usar a função draw. E eu preciso passar onde vai ser desenhado, que é na minha tela. Então todas as sprites que estão dentro do grupo vai ser desenhado na tela, no próprio rect da tela, tá? Ele já pega a função draw, já se encarrega de desenhar a sprite na tela. E a posição x e y vem dessa variável aqui, ó. X e y, largura e altura, vem dessa variável aqui. Ok? Muito bem. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou criar um monte de alvo e vou colocar tudo dentro desse grupo. Então eu vou criar 10 alvos diferentes em várias posições diferentes. Então eu vou precisar de uma biblioteca que gera números aleatórios. Então vou colocar aqui, ó, da biblioteca random, eu vou importar uma função que gera números inteiros aleatórios, que é randint.
Então random vem de randômico, aleatório. Eu vou gerar números randômicos do tipo inteiro, tá? Então vou gerar números aleatórios inteiros. Muito bem. Então vou colocar aqui, ó. Vou criar 10 alvos, então vou fazer um laço for. E aí, só que aí eu vou fazer uma função, tá? Vou aqui, ó. Essa função vai se chamar criar alvos. Você já vai entender depois por quê. Então o que essa função vai fazer? Eu vou fazer um laço for para cada número numa contagem de 10. Então vou fazer 10 alvos aqui, ó. Para cada número numa contagem de 10, então ele vai rodar 10 vezes esse laço for. Toda vez que ele rodar, eu vou gerar um número para a posição X do alvo e um número aleatório para a posição Y. Então o X vai receber a função randint e esse alvo vai ser gerado no X da tela, em qualquer lugar da tela na posição X. Então eu vou colocar aqui que ele vai ser gerado da posição 50 até a largura total da tela menos 50. Para esse alvo não sair da tela aqui, ok? E na altura, também randint, eu vou gerar uma posição que vai de 50 até a altura da tela menos 50. Então pode ser qualquer número aí entre 50 e a altura menos 50. Ok? Achei a posição XY aleatória. Eu só preciso fazer o quê? Então vou rodar 10 vezes esse laço. Na primeira vez ele gera um número aleatório na posição X e na posição Y. Eu crio um alvo na posição X aqui aleatória e no Y aleatório. E esse alvo 1 se carrega de enfiar dentro do grupo. Não preciso desse número alvo 1 aqui. Esse alvo se encarrega de se enfiar dentro do grupo, ok? No próximo laço, gera um número X aleatório, Y aleatório, cria um alvo na posição X, Y aleatório e o alvo se enfia dentro do grupo, ok? Então ele vai fazer isso aqui 10 vezes. Então antes de entrar na função, antes de entrar no while, eu chamo a função criar alvos aqui, ó, ok? Ela vai criar esses 10 alvos e enfiar no grupo, esse grupo que a gente criou. E aqui a função que está desenhando tudo que está dentro do grupo. Então a gente vai conseguir ver 10 alvos aí aleatórios na tela. Toda vez que a gente criar 10 alvos aleatórios, vai ser criado em posições aleatórias aí na tela. Beleza? Muito bem. Então agora o que eu preciso fazer? Eu preciso verificar se eu colidi com o alvo. Se eu colidir, eu quero excluir esse alvo de dentro do grupo. Então vou verificar a colisão aqui, ó. Colisão da mira com o alvo. Vou verificar aqui, ó. Para cada alvo dentro do grupo de alvos, só que de dentro desse grupo de alvos eu quero as sprites que estão lá dentro. As sprites. Ok? Essa função sprite, ela entrega uma lista, ó. Obtém uma lista das sprites que estão no grupo. Então ela vai me entregar uma lista com todas as sprites que estão lá dentro. Por isso que eu estou usando o laço for, porque ela entrega uma lista. E para cada alvo que eu estou verificando dentro dessa lista, o que eu vou fazer? Se o alvo, o rect desse alvo, colide, ponto, collide, se ele colide com quem? Com um ponto, que é a posição central do alvo, que é o ponto onde está o centro da nossa mira, que é um ponto. Esse ponto não é o alvo em si, é a própria posição do mouse. A posição do mouse é uma posição X e Y, ela é só um ponto. Então, e como a nossa posição do mouse está no centro da mira, então eu vou verificar se esse rect do alvo colide com um ponto. Que ponto é esse? É a posição do mouse. Ok? Então, se esse rect aqui, o rect do alvo, collide com um ponto que é a posição do mouse, eu quero pegar esse alvo e matar ele. Eu vou matar ele. Então vou colocar alvo.kill. Tá? Então esse alvo aqui ele vai se matar. Ele vai sumir de dentro do grupo. Kill é a função de matar, tá? Então ele vai se matar. Então se a posição... Ó, encostei aqui nada, mas o meu mouse está no centro da mira. Se o centro da mira colidir com o alvo, ela chama o método kill. Ou seja, ela se mata. Se ela se mata, ela sai de dentro do grupo. Okay? Então toda vez que colide o centro da mira com o alvo, ela se mata. Tá? Só que eu não quero isso. O que eu quero fazer? Eu vou pegar o botão do mouse para ver se eu apertei o botão do mouse. Então vou colocar aqui, ó, BT do mouse.
pygame.mouse.obtenha para mim se algum botão foi pressionado, tá? Isso aqui me entrega uma tupla com false, false e false, que é os 3 botões do mouse, esquerdo, do meio e do lado direito. Se eu apertar esse botão aqui, ele retorna como true, ok? Se eu não apertar, ele fica false. Então eu tenho a posição do mouse e os botões. Então o que eu vou fazer? Para cada alvo que está aqui, se o alvo estiver colidindo com a posição do mouse e nesse momento da colisão o botão do mouse, o primeiro botão é o botão 0 de dentro da tupla, esse botão aqui, ó. Então se o alvo está colidindo com a posição do mouse e o botão do mouse, o botão 0, retornar como true, ou seja, nesse exato momento da colisão eu apertar esse botão e ele retornar como true, o alvo em questão que eu estou colidindo ele vai se matar. Então eu passo a mira, agora nada acontece, ó. Eu aperto o botão esquerdo e nada acontece. Mas se eu tiver em colisão, o ponto do mouse tiver em colisão e o botão 0 retornar como true, o alvo se mata. Então eu consigo aqui matando os alvos aqui, ok? Só que toda vez que eu sumir todos os alvos, eu quero que volte a fazer 10 alvos novos. Então eu vou chamar a função criar alvos. Só que como é que eu vou verificar isso? Então eu vou fazer uma função que vai verificar isso aqui, ó. Uma função não, né? Vou fazer uma verificação aqui, ó. Se o comprimento do grupo de alvos, o comprimento é o tanto de coisas que tem dentro da lista, né? Então se o comprimento do grupo de alvos for igual a 0, significa que não tem nenhuma sprite lá dentro. Então eu chamo a função criar alvos. Tá? Então toda vez que o grupo de alvos for igual a 0, o comprimento dele, ou seja, não tiver nada lá dentro, eu chamo a função que cria alvos, vai criar mais 10 alvos. Então vamos ver. Então vou matar aqui. Quando eu matar esse, o grupo vai ser 0, né? Não vai ter mais nada lá dentro. Então ele tem que criar mais 10 alvos. Beleza, então funcionou. Toda vez que a função for igual a 0, ele cria mais 10 alvos. Beleza? Bom, agora a gente precisa fazer as sprites, né? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso criar um arquivo que vai mexer com a explosão. Então vou colocar aqui, ó, explosão.py. Então vou importar o Pygame. Importe o Pygame porque eu vou usar algumas coisas lá de dentro. Vou criar uma classe chamada explosão. Explosão. Ela também vai dar da classe sprite, tá? Então pygame.sprite.sprite. Do mesmo jeito da outra. Todas as vezes vai ser que criar sprite vai ser a mesma coisa. Vou criar o método construtor init. Esse método pertence à classe, então eu passo o self. Tenho que passar a posição onde esse alvo vai ser criado, essa explosão, e eu tenho que passar o grupo onde eu vou enfiar essa explosão, né? Essa animação. Vou pegar do super, que é o meu superior, e vou chamar o init dele. E aqui dentro eu passo o grupo da própria explosão depois, tá? Essa explosão, ela vai ter uma lista de imagens, tá? Então vou colocar aqui, ó, self.lista. Vai ser uma lista onde eu vou guardar várias imagens dentro dessa lista aqui. Eu vou cortar aquela sprite, tá? Vou criar, por enquanto não tem nenhuma imagem aqui dentro, tá vazia. Mas o self.image depois vai receber o self.lista. Então nessa lista de imagens eu vou pegar a imagem 0 da explosão, ok? Esse 0 é o índice da lista. Então vou colocar aqui, ó. Vou criar um índice, self.índice começa com 0. Ou seja, o self.image vai receber a imagem 0 aqui, ó, de dentro da lista. Self.índice, ok? Ele recebeu a imagem 0. Eu vou pegar o rect dessa imagem. Self.rect vai pegar o que? O self.image e vou obter o rect dela, ok? Eu vou falar que essa explosão, o centro dela, da animação, vai estar na posição que eu vou passar aqui, ó. Tá? Então o centro dessa explosão vai estar nessa posição que eu estou passando aqui. Tá, eu preciso carregar as imagens para dentro dessa lista. Então eu vou criar uma função aqui, def, cortar imagens, tá? Cortar imagens. E aí eu vou abrir o Paint aqui para a gente entender como é que eu vou cortar essas imagens aqui. Arquivo, abrir, imagens, explosão. Tá, muito bem. Então eu tenho aqui as explosões, que são 4 imagens.
E eu preciso cortar essas imagens. Essas imagens, como é que elas estão? Elas estão assim, ó. Ela é uma imagem só assim, tá? Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso cortar elas aqui, ó. Assim. Quantas imagens eu tenho aqui no eixo do X, daqui para cá? São 4 imagens. Quantas imagens eu tenho de cima para baixo? Só uma, né? Só tem essa daqui, ó. Então, eu só tenho uma imagem de cima para baixo e 4 imagens para cá. Muito bem. O que eu vou precisar fazer? Eu vou criar uma superfície exatamente do tamanho de uma imagem. Então, eu vou criar uma superfície exatamente do tamanho da imagem. Aí eu venho, corto essa sprite. Esse pedaço eu blito em cima dessa superfície que eu criei. E essa superfície eu vou e guardo lá dentro daquela lista. É isso que eu vou fazer. Então, o cortador de imagens aqui, ó. Cortador de imagens. Ela pertence à minha classe, então vou passar o self aqui, tá? Então, vou fazer um laço fora aqui, ó. Para cada... As imagens que correm de lado são as colunas, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Para cada coluna, numa contagem... A coluna são 4 imagens, tá? Então, vou colocar 4 aqui. Para cada linha... As imagens de cima para baixo a gente chama de linha numa lista, tá? Então isso aqui é como se fosse uma matriz, ó. Ela tem 4 colunas, 1, 2, 3, 4. E somente uma linha de cima para baixo. De cima para baixo ela só tem essa linha toda aqui. Opa! De cima para baixo ela só tem essa linha toda aqui, ó. Então o que que acontece aqui? Então, para cada coluna... Na verdade eu vou pegar as linhas primeiro. Para cada linha, numa contagem de quanto? De 1, né? Porque só tem uma linha. Para cada coluna, numa contagem... As colunas são 4, tá? Então, na verdade, a linha é o Y, de cima para baixo. E as colunas são o X que vai para o lado direito, tá? O que que eu quero fazer? Eu vou criar... Antes disso aqui, eu vou carregar essa sprite, tá? A sprite da explosão. Vou pegar aqui, ó. pygame.image.load. Vou carregar aquela sprite lá. Que é a explosão aqui, ó. Botão direito, copia o caminho relativo e passa aqui. Ctrl V. Ela tem transparência, então ponto convert alpha. Muito bem. Carreguei. Só que para mim cortar, o que eu preciso fazer aqui na hora de cortar? Eu preciso saber qual que é a largura total e a altura dessa imagem, ok? Então eu preciso pegar o tamanho dessa imagem aqui. Vou colocar aqui, ó. O tamanho é só eu pegar a sprite e colocar a função aqui, ó. Obtenha para mim o size. Ele me entrega, isso aqui me entrega a largura e a altura da imagem, ok? Bom. Agora o que eu preciso fazer? Agora eu tenho a largura e a altura. Então eu sei que, vamos supor, essa imagem tem 100 de largura e eu tenho 4 imagens. Então eu preciso fazer o quê? Pegar esse 100 e dividir por 4. Aí cada imagem aqui vai ter 25 de largura. 25, essa vai ter 25, daqui até aqui vai ter 25 e assim por diante. E aí eu vou fazer a mesma coisa com a altura. Eu pego a altura total e divido pelas imagens que tem na linha. Então vamos supor que a altura é 50. Quantas imagens tem de cima para baixo? 1. 50 dividido por 1 é o próprio 50, tá? Então vou colocar aqui, ó. A altura é o que? É o que tem na variável. Vou pegar pela largura. A largura é o que tem na variável tamanho na posição 0. Aqui, ó, a largura é o que tem na variável tamanho, que é essa tupla, na posição 0. E a largura eu tenho que dividir por 4 imagens, nesse caso. A altura é o que tem na variável tamanho na posição 1. E a altura eu tenho que dividir por 1, porque é o tanto de imagem que eu tenho de cima para baixo é só 1. Ok? Muito bem, agora eu tenho a largura e a altura
eu já tenho agora a largura e a altura de um objeto. Agora eu vou criar uma superfície que é exatamente desse tamanho aqui, então. Então, para cada linha, vou criar aqui, ó, para cada linha dessa eu crio uma superfície. Vou colocar aqui, ó, superfície, para mim criar uma superfície, pygame.surface. E aqui eu passo a largura e a altura que eu achei aqui em cima nesse cálculo. Então essa superfície vai ter essa largura e essa altura que eu achei aqui. Só que eu quero essa superfície transparente. Então vou colocar aqui, ó, pygame.srcalpha. Porque aí ele cria essa superfície com esse tamanho, só que transparente, ok? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou blitar esse pedaço em cima dessa superfície. Então vou colocar aqui, ó, superfície.blit, ou seja, eu vou blitar em cima da superfície o que? A folha de sprite. Qual é a posição? Então a posição é o seguinte, eu vou blitar essa folha de sprite no canto 00 da superfície, aqui, a partir desse canto. Então a partir do canto 0 em x e 0 em y. E aí eu posso também, nesse blit, eu posso passar o rect, que é o pedaço que eu quero da superfície. Então eu vou pegar esse pedaço aqui, ó. Como é que eu pego esse pedaço? A posição x e y está aqui, que é 0, 0. 0 em x e 0 em y. Qual que é a largura e a altura? É a largura e a altura que a gente achou aqui. A largura e a altura, ok? E depois que essa superfície está habilitada bonitinha, eu mando essa superfície para dentro da lista. Então vou colocar aqui, ó, self.lista.append. Vou guardar ela lá dentro. Vai guardar quem? A superfície que eu criei e blitei a imagem em cima dela, tá bonitinha já, beleza? Só que se eu deixar assim, toda hora vai blitar só o canto 00, ou seja, só vai blitar somente essa imagem aqui, ó. Então o que eu vou fazendo? Eu vou pegar no eixo do x e vou multiplicando sempre pela altura. Então eu vou pegar essa variável que está dentro aqui, ó. O que esse range vai fazer? Ele vai criar uma lista com 4, né? 0, 1, 2, 3. Vai ser um range de 4, então vai ter 4 números dentro dessa lista. E ele está fazendo um laço for dentro desse range. Esse 0 aqui está dentro da coluna. Então essa coluna eu multiplico aqui, ó. É a coluna vezes a largura do objeto. Ok? Então vamos supor que a largura é 25. No primeiro laço é 0. 0 vezes 25, o x aqui vale 0. E aqui é a linha vezes a altura. Eu sei que a linha só tem uma posição, então a linha vai estar o que aqui dentro? Vai ser sempre começar com 0. Então a linha sempre vai ser 0, né? Porque o range é 1. Só tem um número aqui que é o 0. Então vai ser 0 vezes a altura, o y sempre vai estar em 0, ou seja, o y sempre vai estar colado aqui em cima da imagem aqui. Ok? O x é que eu estou variando. Então no primeiro laço a coluna vale 0. 0 vezes a largura que é 25, 0. Então x0, y0, com mais 25 de largura, 25 de altura, eu peguei essa imagem aqui, ó, e blitei ela aqui, ó. É isso que eu estou falando lá. Então eu estou blitando em cima da superfície que eu criei a sprite no canto 00 dela, só que eu estou pegando coluna 0 vezes 25, 0, linha 0 vezes altura 25, 0. Então, a partir do canto 0 em x, 0 em y, eu estou pegando 25 de largura, 25 de altura. A partir do canto 0 em x e 0 em y, eu estou pegando 25 de largura, 25 de altura e estou blitando aqui em cima. E depois eu pego essa imagem e guardo na lista, ok? Então, no próximo laço, aí ele fez e guardou. Agora vai para o próximo laço, que é o laço 1 aqui, ó. 1 está dentro da coluna. Então, ele vai fazer a mesma coisa aqui, só que a coluna agora é 1. 1 vezes 25, 25. A linha continua no eixo 0. 0 vezes 25, 0. Então aqui está 25, 0, com mais a largura e a altura. Então o x agora é 25. 0, 25. A partir daqui, ó. x 25, y 0 em cima. Então a partir do 25 em x, y 0, eu peguei 25 de largura, 25 de altura. Então estou blitando esse pedaço na superfície.
e essa superfície eu guardo na lista. É isso que eu estou fazendo aqui, ok? Só que aí eu estou sempre guardando essa aqui dentro dessa lista. Então eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou criar uma lista aqui vazia, tá? E eu vou colocar essa imagem dentro dessa lista aqui, dentro dessa lista. Assim que ele terminar todos esses laços for e essa lista aqui já estiver cheia de imagens, eu mando retornar a lista. Retorna a lista para mim, porque aí a lista vai estar completa, tudo bonitinho, cheio de imagens, eu mando retornar essa lista. E aí o que eu faço aqui? Essa lista então vai ser a lista de imagens. Eu vou chamar o objeto cortador aqui, ó, de mim mesmo. Eu vou chamar o cortador de imagens. Então o que vai acontecer? Assim que eu criar essa explosão, a primeira coisa que ele vai fazer é chamar o cortador de imagens, que é essa função aqui, que vai fazer exatamente tudo que eu falei para vocês. Vai cortar a imagem, tudo bonitinho guardado dentro dessa lista. Aí ele vai retornar a lista, depois que fazer todo o laço fora, ele retorna a lista, essa lista aqui cheia de imagens. Quando ele retornar, essa função retornar isso aqui, ela guarda dentro dessa variável. Aí eu pego, crio um índice e o self.image recebe o que tem na lista de imagens na posição 0. Então pega a primeira imagem aqui, ok? Muito bem. Então vamos ver o que acontece aqui. Então vou colocar aqui, ó, do grupo de explosão, eu quero que importe a explosão. E aí eu vou criar uma explosão igual a gente criou com alvo. Vou criar uma explosão aqui, ó. Explosão. E aí eu vou criar aqui, ó, explosão, recebe a classe explosão. Aí o que eu preciso passar? Uma posição x e y. Então vai aparecer essa explosão em 100x e 100y. E o grupo, então tem que criar um grupo para essa explosão aqui. Vou criar aqui, ó, grupo explosão vai ser o que? Pygame.sprite.grupo, a mesma coisa do outro, para criar um grupo. E aí onde essa explosão vai se enfiar? Dentro desse grupo que a gente acabou de criar, que é o grupo de explosão. Então assim que eu criar essa explosão, ela se enfia dentro desse grupo. Só que aí a gente não vai conseguir ver, né? Então eu preciso desenhar tudo do grupo de explosão aqui, ó. Grupo de explosão, eu quero que desenhe todas as explosões na tela, ok? Por enquanto a gente só vai ver aquela imagem 0 lá, ó, a explosão está aqui, ó, a imagem 0 parada, né? Porque eu preciso passar essas imagens uma atrás da outra. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma função de animar, tá? Animar, self, que é uma função, né? Def animar, self. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar e ir trocando aquele índice, né? Então eu preciso aqui, ó, pegar e guardar exatamente isso daqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Então o que eu preciso fazer? O Pygame está desenhando tudo que está dentro do image. Então eu só preciso ir trocando as imagens aqui dentro dessa variável. Para isso eu vou animando esse índice aqui, ó. Então vou colocar aqui, ó, self.índice mais igual a 1. Então eu vou animando sempre mais um, mais um, mais um. Ok? Aí eu vou verificar. Se o self.índice for maior do que o comprimento da lista, né? Self.lista de imagens. O que eu quero fazer se o índice for maior, né? Porque aí eu tenho 4 imagens. Então ele vai jogando aqui, imagem 1, imagem 2, imagem 3, imagem 4. Só que ele não para, ele está sempre acrescentando mais um. Então ele vai tentar pegar a imagem 5 e vai me dar um erro, né? Só que aí eu estou verificando, olha, se o índice for maior do que o comprimento da lista, ou seja, se ele for maior do que 4 imagens, o que eu quero fazer? Eu mato essa explosão. Então vou colocar aqui, ó, self.kill. Ou seja, self significa eu mesmo. Então eu mesmo me mato, tá? Se for maior do que a explosão, eu me mato. Ok? Só que aí eu não consigo ver a explosão aqui acontecendo. Porque eu preciso chamar essa função de animar. Só que aí o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função chamada update. Update. Essa função update tem que ter esse nome, porque essa função update vem da classe de sprite, tá? Então estou usando
uma função que tem lá dentro da classe de sprite, aqui. O que essa função vai chamar? De mim mesmo a função animar. Então, de mim mesmo eu estou chamando a função de animar aqui, ok? Estou chamando ela através desse método update. Por quê? Porque como aquele método pertence à classe de sprite, então eu posso chegar aqui agora e fazer o seguinte, ó. Do grupo de explosão eu chamo a função update, ok? Ela já está pronta para chamar o update de todas as sprites que está dentro do grupo. Por isso que ela tem que ter esse nome update, porque ela já está pronta para mexer com a atualização. Então vamos ver a explosão acontecer. Olha, ela explodiu, a lista saiu fora do range e não aconteceu nada, né? Então por que saiu fora do range? Porque ela recebeu mais um. Se o índice for maior do que a lista, ela se matava. E aí mesmo assim ela tentou pegar um índice aqui, né? O índice 5. Então eu vou fazer uma verificação aqui, ó. Só isso, colocar um else aqui, ó. Else. Então eu vou recebendo sempre mais um. Se o índice for maior do que a lista, eu me mato. Se não, eu pego e ponho a imagem certa aqui dentro. Agora se for maior, eu me mato. Se não for maior, eu recebo a imagem lá. Animou muito rápido aqui, ó. Então vou mexer nessa explosão, vou fazer ela mais lenta. Ao invés de eu receber um inteiro, eu vou colocar 0.1. Só que eu não tenho um índice 0.1 na lista. Então esse índice eu tenho que transformar para inteiro aqui, ó. Só quero a parte inteira, não quero float. Porque eu estou acrescentando o número float. Eu não quero, eu só quero a parte inteira. Então a explosão deve ficar mais devagar agora. Olha lá, ela explodiu, ó, mais devagarzinho, ó. A explosão que eu criei. Só que eu não quero criar essa explosão aqui. Eu quero criar quando eu acertar o alvo. Então essa explosão aqui, ó, eu não vou criar aqui. Vou tirar ela daqui, ó. Ctrl X. Quando eu quero criar uma explosão? Quando o alvo colidir com a posição do mouse e o botão foi o 0, eu explodo o mouse e crio uma explosão. Na onde que eu vou, antes de criar essa explosão, antes de matar o alvo, eu preciso pegar a posição do alvo. Então eu tenho que criar essa explosão antes de matar o alvo. Porque se eu matar o alvo, como é que eu vou criar a explosão na posição do alvo? Porque o alvo vai ter se matado. Então primeiro eu crio a explosão na posição do alvo. Como é que eu pego a posição do alvo? Do alvo que explodiu. Eu obtenho o rect dele e eu obtenho a posição central, que é uma posição x e y, que é a posição onde o alvo a explosão vai aparecer. Então a explosão vai aparecer, ó, o rect da explosão está sendo a partir do centro da explosão. E eu estou passando o próprio alvo que explodiu, ou seja, a explosão aparece no centro do alvo que explodiu. E depois o alvo se mata aqui, ó. Vamos ver o que acontece. Então toda vez que eu criar que esse alvo se explodir, eu pego a posição central dele e passo para a explosão aparecer na onde esse alvo está. Aí o alvo some e a explosão aparece aqui, tá vendo? Então eu pego a explosão, pego a posição do alvo, crio uma explosão exatamente no centro do alvo e o alvo some. Aí aparece só a animação da explosão. Só que essa explosão está muito devagar. Então esse 0.1 que eu estou animando, eu vou colocar 0.3 aqui, ó. Vou animar mais rápido. Tá? E vocês animam o tanto que vocês quiserem aí. Mais rápido, mais devagar e assim por diante. É só para a gente ter um parâmetro visual que a gente explodiu o alvo aqui. Mas o cortador de sprite funcionou. Tá tudo funcionando aí. A explosão está aparecendo aí onde o alvo está aparecendo. Só para indicar que ela explodiu mesmo. Beleza? Vamos ver quanto tempo se passou. Muito bem. Então nós temos aqui um joguinho de tira o alvo. Dá pra gente fazer aqui um sistema de pontos, né? Então vou fazer aqui, para mim fazer um sistema de pontos, eu preciso criar letras. Então vou colocar aqui, ó. Criar letras. Então vou criar uma fonte. pygame.fonte.sysfonte. Essa fonte vai ser Arial. Ela vai ter o tamanho de 30 e ela vai ser negrito.
ok? Então o que eu fiz ali? Toda vez que você clica aqui para escolher uma fonte, para escrever, você tem que vir aqui e escolher aqui, ó. Travou meu programa. Espera aí que eu vou... Aí, ó. Então o que eu fiz lá? Eu escolhi a fonte Arial, vamos ver aqui, ó. Escolhi fonte Arial de tamanho 30 e falei que vai ser negrito. Aqui eu apertei esse botão aqui. Só que aqui a gente tem uma interface gráfica, a gente tem que fazer manualmente, né? Então eu fiz exatamente isso aqui, ó. Escolhi uma fonte de tamanho 30, Arial e falei que vai ser negrito. Agora eu preciso criar uma imagem, uma fonte, um texto. Vou colocar aqui, ó, txt pontos. Eu pego essa fonte que eu criei e mando renderizar ela. Essa função render, ela cria uma imagem através dessa fonte que a gente criou. Ela cria uma imagem, tá? E aí aqui eu preciso passar qual é o texto que eu quero apresentar. Vou colocar aqui, ó, pontos, ok? O anti-alias vai ser true, não vai ser pixelado. A cor desse ponto vai ser aqui, vou colocar aqui preto, tá? Vou colocar preto aqui. Não sei se eu tenho preto. Tenho preto aqui, ó. Ok? E aí o texto agora é uma superfície, ou seja, ele é uma imagem. Então a função render faz isso. Ela pega essa fonte. Então na fonte eu estou renderizando essa fonte. Aí eu crio um texto para renderizar. Não vai ser pixelado e vai ser da cor preta esse texto. Ele criou uma imagem que é o txt. Agora essa imagem eu vou colocar na tela. Vou desenhar na tela. Então eu vou desenhar aqui embaixo aqui, ó. Tela.bleach. O que? O txt pontos. Na posição 20x e 20 em y. Então meu texto agora eu tenho uma superfície que foi colocada aqui em 20x. Vou só aumentar o tamanho aqui da fonte. A fonte aqui, ó, vou colocar o tamanho de 35. Só para ela ficar um pouquinho maior aqui, tá? Se vocês quiserem colocar de outra cor, fica à vontade, de outra fonte e assim por diante, tá? E aí só aqui na fonte eu vou colocar aqui, ó, 2 pontos, ok? Bom, isso aqui é só uma imagem. Eu preciso criar uma variável para mim ganhar os pontos, né? Então meus pontos vai começar com 0. E aí essa variável é do tipo inteiro e esse daqui é do tipo texto. Como é que eu faço para juntar? Então eu vou usar o format aqui e aqui eu passo uma variável dentro de chaves, que é justamente esses pontos aqui, ó. Aí ele vai juntar esse texto com os pontos que é do tipo inteiro e vai renderizar tudo bonitinho para mim. Ok? Então eu tenho 0 pontos aqui. Aí o que eu vou fazer? Toda vez então que eu acertar um alvo, os pontos recebem mais 1. Então vou colocar aqui, ó, a variável pontos recebe ela mesma mais 1. Então toda vez que eu acertar ela ganha mais 1. Só que não está renderizando lá, ó. Por quê? Porque eu renderizei apenas uma vez lá em cima. Então eu preciso fazer o quê? A todo momento mudar a imagem que está dentro dessa variável aqui, renderizando os pontos atualizados. Então vou pegar isso aqui, ó, Ctrl C. E na hora que o ponto ganhar mais 1, eu faço o quê? Eu pego a variável txt ponto que está aparecendo na tela e mudo o conteúdo dela. Eu tiro aquela imagem antiga e renderizo uma nova imagem com os pontos que eu atualizei aqui, ó. Ele recebeu mais 1, então vai ser pontos mais 1, pontos 2, ponto 3, ponto 4. Vai renderizar sempre uma nova imagem e guardar dentro do txt. E aí eu blito o txt atualizado aqui a todo momento também. Então toda vez que eu acertar, ó lá, ele renderiza uma nova imagem e blita na tela aquela imagem, ó. Ele atualiza os pontos para mim. Ok? E aí, galera, dá para vocês fazer um sistema de regressão aqui, né? Então a gente consegue colocar aqui um sistema de regressão aqui de tempo, né? Então vamos colocar aqui só para a gente finalizar esse jogo, para não ficar muito grande também. Então vou colocar aqui, ó, essa parte aqui cria as letras. E eu vou criar também uma parte que vai ser um contador de tempo, tá? Contador de tempo. Então o que eu preciso? Eu preciso fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Renderizar um novo texto. Ctrl C, Ctrl V. Esse texto vai ser o tempo
texto tempo. Aqui vai ter aqui, ó, vai se chamar tempo. E aqui vai vir os segundos que está restante, tá? Então vou colocar aqui, ó, segundos começa com 60. Então você vai ter 1 minuto aí para estourar alvo. E aqui dentro eu passo a variável segundos. Perceba que eu estou renderizando a mesma fonte, tá? Não tem problema, porque isso aqui é uma classe. Então eu vou criar quantas fontes eu quiser através dessa classe aqui. E aí eu vou renderizar a mesma fonte lá, ó. Só que eu estou renderizando com outro texto, passando os segundos que é 60, e ele também vai ser preto. Então eu criei uma nova imagem aqui. E o que eu vou fazer? Blitar essa imagem na tela. Então vou colocar aqui, ó, tela.blit, o txt de tempo, e aí eu passo a posição que essa imagem vai aparecer. Eu vou colocar aqui em X, eu vou colocar aqui 400 e na mesma altura, 20. Então o tempo está aqui, acho que ficou muito para cá, né? Eu vou colocar mais para frente lá. Vou colocar aqui em 800. Acho que o tempo ficou legal aqui, tá? E aí como é que a gente vai fazer para tirar esse tempo aqui? Então cada laço do jogo, né, a gente vai tirando 1 segundo. Só que aí o jogo roda 60 vezes por segundo. Então cada segundo ele vai tirar 1, né? E aí vai acabar com o nosso tempo. Então eu vou criar um evento, tá? Que vai ficar chamando esse evento aí para estar chamando. Vou criar um evento aqui para a gente poder chamar a todo momento. Então vou colocar aqui, ó, criar evento. Como é que eu crio um evento? Porque eu quero chamar esse evento que eu criar aqui na lista de eventos, ó, num determinado período. Então eu vou criar um evento aqui, ó. Esse evento eu vou chamar aqui, ó, evento tempo. Evento cronômetro, tá? Cronômetro. Acho que vai ser melhor, sei lá. Que dá o nome que vocês quiserem. Para mim criar um evento, eu vou colocar aqui, ó, pygame.event. Aí tem aqui, ó, custom type. A gente vai criar um evento customizado, ok? Dentro desse custom type, ele é um evento customizado e aí ele é do tipo inteiro, tá? Aqui, ó, ele devolve um número inteiro e eu vou guardar esse evento aqui. Eu tô criando já um evento aqui e ele tem esse nome, ok? Agora o que eu vou fazer? Eu vou definir o total de tempo que esse evento vai ser chamado. Então vou colocar aqui, ó, pygame.time do módulo de tempo. Eu vou chamar a função setTimer aqui, ó, setar um cronômetro, ok? Aí o que eu fiz? Então eu criei um evento customizado, ok? Eu criei um evento customizado e ele está aqui e ele se chama evento cronômetro. Agora eu vou criar um cronômetro aqui realmente dentro do Pygame. E esse cronômetro eu preciso passar um evento, que foi justamente o evento que eu criei aqui, ó. Evento cronômetro. E aí eu tenho que passar o total de tempo que esse evento vai ser chamado. Em quanto tempo ele vai ser chamado. Então são os milissegundos, tá? Em milissegundos. 1 segundo são 1000 milissegundos. Então eu vou passar 1000. Eu quero que a cada segundo ele chame esse evento cronômetro aqui, ok? Muito bem. Então eu criei um evento customizado, chamei ele de evento cronômetro e setei um tempo para esse evento. Então esse evento vai ser chamado a cada 1 segundo, que é 1000 milissegundos, ok? Agora dentro do verificador de eventos, eu estou verificando aqui, ó, para cada evento no Pygame eu vou verificar também esse evento que eu criei agora. Eu vou verificar aqui, ó, se o evento.type, se o tipo desse evento foi o evento cronômetro, que foi o evento que eu criei, o que eu quero fazer? Eu vou printar aqui cronômetro, tá? Então a gente vai ver, se o evento que for gerado for evento cronômetro, ele vai printar cronômetro na nossa tela aqui. Daí a gente vai ver, a cada segundo ele vai printar o cronômetro aqui embaixo, ó. Ixi, printou várias vezes aqui, pera aí. Vou dar um CLS aqui, pra gente ver ele printando, tá? Então vamos lá. Olha lá, então a cada segundo ele chama o evento e vai printando, ó. Uma vez por segundo ele está chamando o nosso evento e printando o cronômetro, ó. Beleza? Só que eu não quero printar, né?
que eu quero fazer todas as vezes que chamar o nosso evento? Eu quero tirar um do tempo. Então toda vez que ele chamar o evento, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, acho que é tempo, né? Os segundos. Então os segundos menos igual a 1. Ok? Então toda vez que ele chamou o evento, eu tiro um dos nossos segundos, que ele vai começar com 60. Então eu vou tirando 59, 58. E aí o que eu preciso fazer? Toda vez que ele chamar esse evento, eu também tenho que atualizar o nosso texto de tempos. Ctrl C, Ctrl V. Eu preciso atualizar o texto de tempos aqui para a gente ver esse segundo funcionando. Então lá, ó. Toda vez ele vai chamando agora, ó, o evento de cronômetro que a gente criou. 54, 53, 52, 51. E aí é o tempo que você tem para ir matando o alvo aqui, ó. Você vai ganhando pontos. De repente vocês podem criar um negócio aqui de erros aqui, né? Vamos supor que você atirou fora aqui, ó. Então você também tem a parte de erros, né? Beleza? Então olha lá que legal. Aí agora, quando o tempo chegar em 0, você para o jogo, tá? Então eu posso verificar isso aqui embaixo aqui, ó. Se vou criar lá em cima, tá? Depois de verificar os eventos, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou verificar aqui, ó. Se segundos for igual a 0, né? Que eu estou verificando os segundos aqui, ó. Se os segundos for igual a 0, eu vou chamar uma função chamada continue, que é dentro do Pygame. O que essa função continue faz dentro de um laço de verificação while? Ela vai verificar toda vez aqui, ó, se segundos for igual a 0, ela não faz o que está aqui embaixo, ó. Ela daqui mesmo, ela volta aqui para o laço while aqui em cima. Ela pinta a tela, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, e daqui em cima ela volta. O problema é que eu vou ter problema aqui que não vai desenhar meus alvos, né? Então eu vou tirar isso daqui, ó, Ctrl X. Então esse continue, eu não quero que tenha update. Eu não quero que crie pontos aqui, eu só quero que desenha, tá? Então eu vou chamar a partir daqui, ó. Muito bem, então ela pinta de cinza, verifica, desenha. Ó, os segundos é igual a 0, continua daqui mesmo. Então ela não vai verificar nada aqui para baixo, não vai atualizar o display nem nada. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esses segundos bem mais próximo aqui, ó. Vou passar ele para 10 segundos, tá? Quando ele chegar em 0, ele vai parar o jogo. Então estou jogando aqui, ó. Olha lá, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olha lá. Só que ela continua atualizando o jogo, né? Vamos ver o que aconteceu aqui. Segundos menos... Ah, porque ela sempre está chamando ainda aqui, ó. Então eu vou chamar esse continue daqui, ó. Ctrl X. Vou chamar... deixa eu ver onde eu posso chamar. Ctrl V. Para não blitar na tela. Então, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Ó, chegou em 0. Só que não tá dando não. Se segundos for... Ah, é porque ele, quando ele recebe menos 1 aqui, ó. Se for menor ou igual a 0, né? Porque se ele for menor ou igual a 0, eu também quero. Porque aí depois ele ganha menos 1. Menos 1 não é igual a 0, né? Então ele tem que ser menor ou igual a 0. Se for menor ou igual a 0, ou menor do que 0, ele para. Olha lá, não consigo nem mais mexer o mouse aqui, ó. Tá? Travou todo o jogo. Beleza? Então, não quero que ele seja igual, quero que seja menor. Se for menos 1, ele continua daqui, ok? E aí, se essa função for verdadeira, então o que eu preciso fazer? Eu preciso blitar alguma coisa na tela, né? Acabou o tempo, sei lá. E aí vocês fazem aí, galera. Ó, se segundos for menor do que 0, então eu vou fazer o clique aqui, ó. Eu crio um texto. Posso criar a partir desse daqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Texto acabou, sei lá. Qual que é a fonte que eu vou renderizar? É um texto aqui chamado acabou o tempo, sei lá. Acabou o tempo. E eu vou blitar na tela isso aqui.
Então, tela.bleach utxt, acabou o tempo, na posição X em 200 e 300 em Y, sei lá, habilitar em qualquer lugar, tá? Então, vamos lá, quando acabar o tempo, teoricamente tem que habilitar aqui. Não habilitou porque ele trava o jogo, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Se os segundos acabou isso aqui, aí eu faço o seguinte aqui, ó. Vou tentar atualizar a tela até. pygame.display.flip. Vou usar a função flip para atualizar a tela. Vamos ver se ela atualiza a tela com o texto lá. Vamos ver. Só para ver se ela vai atualizar a tela com o texto certinho lá. Então ela atualiza o tempo aqui, ó. Beleza? Ela atualizou a imagem, só que ela atualizou, né? Ela atualizou a partir daqui. O resto aqui não foi desenhado, ó. Essas partes aqui não foi desenhada. Ela está atualizando o texto a partir daqui. Então ela cria o texto, atualiza o texto aqui, ó, e daqui mesmo continua. Então ela volta lá para cima, tá? Ou seja, os alvos não é desenhado, nada aqui é desenhado. Ela só desenha isso aqui. Vou pegar aqui o X e aumentar 300. E aí, para você ter um parâmetro, você poderia colocar aqui, ó, acabou o tempo. Dá um barra N aqui para pular uma linha, ó. Barra N e coloca aqui, aperte, colocar aqui, ó, aperte o R para reiniciar. Aí você vai colocar aqui, é lógico, né? Se o evento .type foi igual a pygame.keydown, ou seja, só apertei uma tecla para baixo. E se o evento .key foi igual a pygame.k maiúsculo underline R, ou seja, se eu apertei o R, né? Então os segundos recebe 60 novamente, tá? Porque quando os segundos for igual a 0 ele faz isso, se não for ele volta a fazer tudo normal, né? Então vamos ver o que acontece lá. Então lá, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Acabou o tempo. Aperte R para reiniciar. Então vamos apertar o R. Aí os segundos volta a ser 60, você volta a tirar de novo, tá? Isso aqui tem que ser feito depois do verificador de evento, né? Porque ele vai vir verificando aqui, ó. Aí você manda apertar o R aqui, só que o continue vem daqui, ó. Então ele ainda está verificando os eventos e verifica se você apertou alguma coisa, tá? Para depois voltar daqui mesmo, ó. Não desenha a parte de baixo. Se você colocar esse continue aqui em cima e ficar tentando apertar o R, ele não vai apertar, porque daqui de cima mesmo ele volta, né? Então ele não vai verificar evento nenhum. Ou seja, ele não vai verificar se você apertou algum botão, tá? Então tem que ficar esperto com isso. Então você está matando alvos agora, a partir de 60 acaba o tempo. Aí você pode ver quantos pontos você acertou, sei lá. Teria que habilitar os pontos, né? Olha lá, acabou o tempo. Aperte o R para reiniciar. Então apertaria. Só que aí seria legal aparecer os pontos, né? Então o que eu faria aqui, ó? Grupo tela.bleach utxt pontos. Ctrl C. Então eu habilitaria aqui, ó. Se acabou o tempo, eu ainda continuo habilitando os pontos aqui dentro dessa pequena verificação. Então vamos ver. Então estou matando aqui. Matei aqui 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Olha lá, ó. Então matei 14. Acabou o tempo, aperte aí para reiniciar. Ok? Mas aí eu poderia fazer o que? Reiniciar também os pontos, né? Bom, galera, aí é a imaginação de vocês, tá? Põe uma tela de fundo aí, sei lá. Até a próxima aí, espero que vocês tenham gostado aqui desse joguinho bem simples que a gente fez, mas ficou bem legal, ó. Tem até animação de explosão atrás dos alvos. Beleza? Até a próxima aí.